Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 26/3/2022, finalizando o mês, mais um estudo da Revista Espírita. Hoje, nós vamos fazer o estudo de número 41, do ano de 1860. Então, nós finalizamos na semana passada um tema bem interessante, que eu convido a todos a assistirem a aula de número 39 e 40, onde a gente tratou de um tema travou para você. Que em uma residência, e a gente objeto, local, né? Então foi bem rico lá o estudo que a gente teve. E nós vamos iniciar agora no estudo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, só lembrando que os demais estudos da Revista Espírita vocês conseguem acessar através do nosso site, do nosso canal do YouTube, entrando em nosso site em www.obreirosdosenhor.org.br. E também já deixo o convite para quem está nos assistindo, para que no próximo sábado esteja conosco, logo na sequência da revista, às 16 horas. Será às 16 horas o Magnetismo, Pereira? Isso, sim, né? Sim, às 16 horas, mas também vai ser um grupo fechado. Então, a pessoa teria que se inscrever, né? Através do nosso site, ou dos WhatsApp nossos que nós temos ali, que daí nós vamos criar um grupo fechado, que é um grupo que vai ser fechado. A gravação, sim, vai ser aberta ao público depois, né? A inscrição é pelo site, né? Entra lá, tem uma aba lá para inscrição, né? Então, aí a pessoa preenche todo o formulário e é automaticamente inscrita. Aí é adicionada no grupo de WhatsApp que vai começar na próxima semana já. Perfeito. Então, nós vamos iniciar, então, o estudo também, né, do curso de magnetismo espírita, como alguns também chamam, né? Então, se você se inscreva, quer participar, quer conhecer mais sobre esse tema, então vai iniciar na semana que vem já o curso, a parte teórica. Você entra no nosso site www.obreirosdosenhor.org.br, que lá vai ter mais informações, porque como vai ser um curso fechado, né, então precisa fazer uma inscrição, porque é necessário controlar questão de presença, de frequência, né, para que a gente possa liberar essas pessoas ao final do curso para ajudar nos tratamentos magnéticos que a casa oferece. Então, entre no nosso site lá que vai ter mais informações. E também lá no nosso site você vai encontrar outros cursos que a casa fornece, palestras, material bem vasto da doutrina espírita. Então, é um local aí onde você pode consumir coisas com segurança, né? Porque com a internet hoje em dia, às vezes nós nos deparamos com alguns conteúdos que não são bem doutrinários, baseados em Allan Kardec. E ali no site da nossa Casa Espírita você vai ter aí um material confiável. Então, eu queria só complementar, se me permitir. Claro. Então, o nome do curso de magnetismo é Magnetismo e Espiritismo, né? Porque é toda atrelada às obras da codificação espírita, né? E então vai ser online até final do mês 6, né? Que é o primeiro semestre, e depois passa a ser presencial, porque a necessidade das práticas, né? Das técnicas serem exercitadas, né? E vai ser, então, no mesmo horário, né? Só que aí passa a ser presencial. Então, vamos lá. Então, no estudo de número 41, nós vamos iniciar hoje falando do suicida da rua Quim-Capô. Então, com ligeiras modificações, Allan Kardec inseriu essa passagem em O Céu e o Inferno. E essa é uma das questões que a gente sempre traz para aqueles que acompanham o estudo da Revista Espírita, porque a revista ela era um laboratório de testes do Kardec, né? O laboratório ali do mundo invisível, que ele dizia, né? E muitos dos estudos da revista acabaram fazendo parte da codificação.
e muito ali não ficou, não foi para codificação, porque ali Kardec deixou de uma forma mais sucinta, né, na codificação, mas isso não diminui a importância do estudo da revista. Então, vocês podem ver ali, ó, que com ligeiras modificações, Kardec levou esse tema, né, do suicida da rua Quincampoix para o livro Céu e Inferno, né, na segunda parte, no capítulo 5, sob o título O Pai e o Conscrito. Então, muitos dos estudos da Revista Espírita, eles foram testados, foram debatidos ali na Revista Espírita, e aí, quando Kardec se sentiu confiante, né, e com aquela certeza, ele levou lá para a codificação. Então, o estudo da Revista Espírita é um estudo aí muito importante, da codificação espírita. Não consta ali no rol do Pentateuco da codificação espírita, né? Mas deveria. Na minha opinião, deveria. Sônia, você gostaria de começar esse primeiro tema para a gente? Sim, poderia. Então, boa tarde a todos, que a gente ainda não tinha cumprimentado. Sejam bem-vindos. Então, vamos iniciar, agosto de 1860, Conversas Familiares devem túmulo. E o texto chama-se O Suicida da Rua Quincampoix. No ano passado, os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de eximi-lo de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de isentá-lo dessa atividade como filho único de mulher viúva, que aí o filho seria responsável pelo sustento da família, né? Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe? Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que outros motivos acarretariam. Então, Kardec faz a pergunta ao Espírito São Luís: poderias dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? E São Luís responde: sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então, é feita a invocação e o espírito suicida responde: oh, obrigada, sofri muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Deus, né? Então, Kardec faz a observação: o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para, e procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Então, Kardec pergunta: tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixasse de escrever? O Espírito responde: sou indigno de escrevê-la. Aqui, não avançando já no estudo, né? Mas aí a gente já vê que, apesar de a decisão dele querer levar o filho da guerra, o suicídio nunca é uma boa coisa, né? Por mais que a opção dele ali, até na introdução, né? Talvez ele não fosse julgado e tal, você vê que a perturbação do espírito ali é grande, né? Sim, ele já percebeu, né, que não foi o caminho correto, né? Não seria essa a melhor opção, né? Então vamos, porque como a gente sabe da codificação, né, do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita no nosso coração, né? Está em nós, né? No nosso interior. Então a gente, né, não precisa nem ser condenado de fora, a gente mesmo percebe, a hora que você sai do corpo, você percebe que aquilo que você fez é errado, né? Você tem a noção do que é certo e errado. Então, Kardec continua: dissestes que sofreis, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar. Entretanto, o motivo que vos levou a este ato não provocou qualquer indulgência? O Espírito responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Podereis descrever-nos essa punição?
dando o máximo de detalhes para a nossa instrução, sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro nesse último, no corpo, né? Conquanto o não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. E, Sônia, que dá para, pegando ali essa resposta da Teresa ali, dá para a gente fazer um paralelo, né? Que quando você acaba perdendo a vida tentando salvar alguém, né? É diferente dele ter se suicidado para tentar salvar o filho, né? Exatamente. Sim, A porque aí operação ele achou que ele que tinha que resolver a questão, né? O Kardec vai depois comentar ali para frente, né? Mas é importante a gente definir mesmo essa diferença, né? Que o Lelo trouxe, né? Uma coisa é alguém está se afogando, você vai lá tentar salvar e acaba se afogando junto, é uma coisa, né? Agora, como ele, na verdade, ele quis fazer uma tramóia, né? Ele quis dar a volta ali na situação para conseguir o que ele queria, né? Então, agora é a 5, né? Vossa ação teve por único motivo salvar o filho ou concorreram para ela outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. E você vê que aí não deixa de ser uma vantagem, né? Que ele teve até pela boa intenção dele, né? Porque a gente sabe, e o Kardec entrevistou vários espíritos, né? Que achavam que o sofrimento ia ser pela eternidade, porque ele não tem essa noção do que vai acabar, né? Então, isso já é um alívio. Essa questão do suicídio é interessante, que aqui ele está colocando esse caso, mas Kardec, ele, aqui na Prova Espírita mesmo, ele analisou vários e vários casos, né? Então, e é um equívoco que a gente às vezes vê até no próprio movimento espírita, dos espíritas que fazem comunicação, que recebem nas orientações, achando que suicidou apenas são iguais, né? Como a gente sempre fala aqui, não existe iguais, né? Não existem consequências iguais. Depende muito do estado de consciência do espírito. No caso dele aqui, é que nem a Sônia falou, está gravado na nossa consciência, a lei de Deus está ali. Mas existe um despertar, que para um desperta mais rápido. Ele despertou mais rápido, ele percebeu rapidamente que ele fez uma coisa errada, né? Que ele não agiu. E aí você vê que ele mesmo, eu acho que até a duração da pena depende muito dele, né? Do estado de culpa dele achar que talvez tenha que sofrer até mais, né? Tem muitas pessoas que caem nesse estágio de culpa, né? Então você vê que é muito relativo essa questão. E é claro que todos os estudos que foi falado sobre suicida, na Revista Espírita, em outras obras que a gente acompanha, da própria codificação, ele tem esse viés, né? Depende muito da intenção, né? Do que a pessoa sentia. Teve casos, inclusive, que as pessoas não sofreram consequência imediata nenhuma. Mas São Luís disse, no caso de um que se suicidou lá acho que por amor, não sei porque, aí o próprio São Luís, aí dava a impressão que, poxa, mas por que ele está lúcido totalmente logo após o suicídio? Mas São Luís disse bem claro, não, ele sofrerá consequência porque ele burlou a lei de Deus. Mas depende do estágio da consciência dele, permitia que ele se sentisse livre. Você vê, tinha né? Mas tem consequência, né? Cada um é muito individual, né? Muito de cada situação, da intenção, não dá para a gente, né, colocar uma regra geral disso, né? Nós sabemos. Isso é uma coisa bem clara, que nem está aí no texto mesmo. Existe a consequência. Você infringiu a lei de Deus. Você burlou. A intenção, sei lá, que nem a Sônia mesmo falou. Pode ser, mas ele tentou burlar um sistema, né? Aí também já há um erro, um equívoco disso, né? É bem interessante esse assunto. É uma das coisas que eu sempre penso também, Pereira, o quanto a nossa atitude em alguma coisa, ela afeta também a trajetória de um espírito próximo, que está adjacente a nós, né? Então, por exemplo, eu penso muito que nem na questão da reencarnação,
até trazendo aí um exemplo, por exemplo, eu e minha esposa. Então, já faz 11 anos que nós somos casados, nós não temos filhos, né? Então, às vezes eu penso, né, poxa, tem tanto espírito querendo reencarnar, e a gente fica ali, né, procrastinando a questão de filhos e tal, né? Então, eu já penso nisso. Agora, imagine, né, que nem o pai. Ele tentou evitar, talvez, uma trajetória que o filho teria que passar indo para a guerra. Né? Então, tem tudo isso também que envolve, né, a sua decisão, o quanto afeta na outra pessoa. Perfeito. Essa questão de tentar poupar os filhos, né? A gente tem isso ao mesmo tempo é uma forma de egoísmo. Você quer se ver continuar na Terra pelos teus filhos, né? Mesmo que você morra, você sabe que um dia você vai morrer. Então, no fundo é assim, bom, eu vou ter que morrer mesmo, então, pelo menos o meu filho vai estar vivo, né? E então é uma forma de se prolongar na Terra, né? Digamos assim. E a ação dele pode ter interferido, né, analisando bem, até numa própria prova ou numa própria experiência que teria que passar o filho indo para a guerra, né? Não sabemos, né? Ele interferiu, ele mudou um ciclo, porque se ele de repente estava lá na programação reencarnatória do filho, passar por essa guerra, ou por prova, ou por experiência. Sim, com certeza. E ele poderia ser letal para ele ou não. Não, exato. Mas era um desafio que ele teria que passar. Né? Então, aí você interferiu em todo um projeto do filho, da esposa, da família, como todo, né? E isso a gente vê muito hoje em dia, né? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, não temos guerra, mas a gente tenta poupar os filhos ao máximo, né? E eu acho que não é esse o caminho, né? Você tem que fortalecer o filho para ele sozinho poder superar os desafios que ele vai ter pela vida, né? Fortalecer essa alma que veio aqui para progredir espiritualmente. E não em relação vou poupar a vida dele, né? Mas, e aí? Aí, às vezes, ele, digamos, né? Claro que Deus sempre tem um jeito de fazer com que a pessoa acabe passando pelos desafios de outra forma, né? Mas, às vezes, não é nessa encarnação mais, né? E aí ele atrasa, às vezes, a evolução do filho em vez de ajudar, né? Bom, estamos em qual agora? 7? É o número 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Porque a gente até já comentou isso outras vezes, há espíritos que são muito maus, mas eles são, assim, já intelectualmente mais elevados, e eles desenvolvem um tipo de cinismo, vamos dizer assim, né? E aí eles, mesmo sabendo que eles estão totalmente fazendo as coisas totalmente diferente do que Deus gostaria, eles não têm essa vergonha, né? Ou essa inibição, né? De escrever o nome de Deus. Agora, esse já era um espírito, na verdade, mais sincero, mais espontâneo, né? E ele, então, para ele, escrever Deus ali, com aquele arrependimento que ele tinha, né? Aquele sentimento de culpa, ele não conseguia. Mas outros espíritos, não, né? São muito mais, assim, eles mascaram isso, né? E aí, eu acho que é pior, né? Foi bem isso que eu entendi mesmo. Eu ia questionar se era isso que vocês tinham entendido, que ele não conseguia escrever, mas pelo fato da consciência dele mesmo, e não que ele estava sendo impedido pelo que ele fez de escrever Deus. É a consciência dele, né? Com certeza. Uma espécie de vergonha, assim mesmo, né? Porque ele se achava, assim, muito horrível, né? De ter cometido um ato que a consciência dele não aceitava, né? Aí Kardec continua. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O espírito acabou por traçar essa frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Olha que interessante, né? E ainda não escreveu só Deus, falou Deus é muito bom, né? Porque provavelmente a consciência dele achava que ele merecia estar numa situação pior ainda do que ele estava, né?
Então, ele ainda achava que Deus era muito bom. E aqui é interessante, né, Sônia? Eu sempre gosto de trazer essas questões, dessas conversas que vem na revista, o trabalho em si mediúnico que a gente faz, né? O quanto é importante a comunicação do espírito, né? Porque se ele não tivesse vindo comunicar ali, né, ali com o Kardec, ele ia passar, imagine quanto tempo achando que era indigno de citar o nome de Deus. E ali, né, que foi dada essa oportunidade e ele conseguiu escrever. Imagina o impulsionamento na reforma ali, mental dele, espiritual, que teve essa oportunidade, né? Exatamente, porque ele não consegue conversar com outros espíritos mais elevados que ele para poder receber essa orientação, né? Porque ele, na situação que ele está, ele não enxerga, não escuta os espíritos mais elevados, né? Então, conversar com outros piores que ele não vai resolver nada, né? Então, é só mesmo através do trabalho mediúnico, né? Que a gente pode conversar e esclarecer esses espíritos, né? Isso fica bem claro, inclusive nos grupos mediúnicos, que alguns espíritos, eles ficam com tão, vamos dizer assim, que nem o Lelo colocou assim, envergonhado, com tanta culpa, com tanta questão que nem mesmo entes queridos que oram por eles conseguem alcançá-lo. Nem esses entes queridos. Às vezes tem lá uma mãe, tem um avô, tem um irmão, um tio que está orando por ele, procurando ajudá-lo, um ente querido, e não consegue alcançá-lo também por causa que ele fica ali naquela, tipo de uma crosta ali, fica ali dentro, né? Remoendo aquilo. Aí no grupo mediúnico que vai fazer essa parte, porque nós conseguimos, né? E no próprio mediúnico, a gente vê, às vezes, quando a gente diz, olha, tem um familiar teu aqui, aí ele não quer ver de vergonha que ele está, né? Muita vergonha. E aí, que nem a Sônia comentou antes também, alguns espíritos, vamos dizer, que criam o hábito de dominar esses sentimentos, ele consegue usar o nome de Deus com maior cara de pau, fala de tudo que é coisa e não acontece nada. Mas isso aqui também não é no mundo terreno assim? Aquelas pessoas humildes, coisas assim, às vezes se envergonha tudo de quando fala alguma coisa, né? Quando faz um ato errado, né? E tem pessoas que fazem as coisas e falam normalmente, firme. Eu sei porque eu pertenci ao quadro de júri popular aqui de Curitiba e participei de alguns julgamentos, e a gente percebe os caras falando assim, tem uns que falam na cara de pau danado, tem outros que ficam lá tudo humildezinho e tal, tem, né? Baixa a cabeça, tem uns que não. Fala com eloquência, fala com firmeza, mentindo, né? Então você vê que é cada um, né? De cada um, consciencial de cada um, né? Então você vê que a situação de inferioridade é muito maior naquele que está mentindo e dizendo que ele não fez, né? Porque não chega nem a consciência a falar mais alto para ele ouvir, né? Negam Deus, né? Tem uns que negam Deus claramente. Não, Deus não existe, nega tudo. É difícil de você mesmo criar um argumento, eles criam uns argumentos, umas questões assim, mas a gente sabe que no fundo, é uma capa que coloca ali, né? Uma máscara, né? Isso mais cedo ou mais tarde cai, por isso que quando vê entes queridos e vai chegando, aí cai, né? Mas é realmente isso, tem uns que sustentam isso por séculos, né? Ficam aí nessas situações, né? De mentiras. E indo mais além também, a gente sabe que não necessariamente, às vezes, o espírito, para ter um, um avanço ali enquanto ele está errante, né? Errante é quando ele está desencarnado, para explicar para o pessoal, né? Quando ele está desencarnado, está errante. Às vezes nem precisa comunicar, mas simplesmente dele participar ali da reunião, ter aquele choque anímico, isso já é uma ajuda para ele também, né? É isso aí, verdade. Só dele sentir porque daí ele sente o seguinte, ele sente essa força, né? Que tem algo a mais que alcança ele, né? A oração, né, que deixa bem claro. Ele fala nos outros estudos anteriores, quando alguém está orando, quer queira ou não, isso acaba chegando nele, né? Bate lá, vai sentindo. Ele percebe que alguém se preocupa com ele. Então, pode demorar, mas uma hora ou outra ele vai ter que voltar à realidade, né? Não tem como, né? Ninguém vai sofrer eternamente, né? Não tem jeito. É da lei. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação e vamos pedir a Deus
para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. Aí Kardec se dirige ao espírito de São Luís. Podereis ministrar-vos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Esse espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Então, é aquilo que a gente falou, né? Ele fez isso achando que ele precisava dar um jeito para proteger o filho, né? Mas ele não teve confiança em Deus, né? De que existe uma programação, né? Que tudo está sob controle, né? Então, Kardec faz uma observação. Por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino de seu filho, bem aquilo que a gente comentou. Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra. Lógico, podia voltar vivo, né? E talvez essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que teria sido útil ao seu progresso. Sem dúvida, essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa, e isso lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre o mal. Sem isso, a favor da intenção, poderiam desculpar-se todos os malefícios, até mesmo matar, sob o pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar seus sofrimentos? Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem, né? Que é o caso da eutanásia, né? Uma mãe que mata o filho na crença de que o envia diretamente ao céu será menos culpada porque o fez com boa intenção? Kardec está perguntando. Com base nesse sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. É isso mesmo, né? Porque aí, então vamos matar, que daí não vai ter pecado nenhum, já, né? É um absurdo isso, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes as pessoas entram com um pensamento assim, meio errado, né? E acaba tendo consequências muito sérias, né? Mas o porquê que isso acontece, né, Sônia? Isso acontece por esse misticismo, eu vou dizer misticismo da ressurreição, né? De você acreditar que, enquanto ele é criança, ele pode ir para o céu, então vou devolver ele para o céu, e não vai precisar sofrer essas dificuldades da vida, né? Ele vai esperar Jesus voltar e levar. E não vai também cair nas tentações e se perder, né? Digamos assim, né? Que vai ficar sujeito a todo tipo de tentação, porque o mundo é difícil mesmo, né? Então, você está, na verdade, impedindo que a pessoa desenvolva essas capacidades para superar mesmo todos os desafios, né? E esse pensamento que levou essas guerras ditas santas, né? Dentro dos cruzados, as guerras, eles matavam, queriam justificar que estava fazendo porque o outro era impuro, que era bárbaro, era não sei o quê, que teria que morrer porque seria melhor. Então, justificando que aconteceu todas essas guerras enormes aí, matavam e matavam, até hoje, assim, e justificando porque é o mal, justificando o mal maior, né? Não, mas não é assim, né? Então, guerras, Inquisição, tudo isso, Inquisição, porque, né? E o Espiritismo deixa muito claro uma coisa que, na verdade, está no cristianismo, mas, como disse o Espírito Verdade, o homem acabou desviando, né, aquilo que estava na essência mesmo inicial do cristianismo, né, e que você não tem que fazer nada para o outro, né, interferir no caminho do outro, né, você tem que orientar, se você tem um filho, você vai educar, preparar ele até ele ficar adulto, depois ele
teria que ter já a capacidade de fazer as suas escolhas, né? Você não tem que ficar poupando ele de nada, né? E em relação a outros, assim, por exemplo, vamos matar o outro porque o outro é impuro, né? Mas isso é um problema dele com Deus, né? Cada um tem que cuidar de si. E quando começa a querer que o outro se modifique, já está errado, porque ó, o motivo, né, de Jesus ter trazido aqui todos os ensinamentos, o evangelho, tudo para que cada um trabalhe isso dentro de si, né? Então, essa questão que você falou do laço de famílias, e os fala por causa do amor, aí merecia, de novo, um debate grande, uma aula só sobre isso, porque nós não sabemos o que é amor. Que a pessoa fez isso porque eu amo tanto. Mas que amor é esse? Se a pessoa amasse realmente, ela saberia que o amor teria que permitir que esse espírito, que esse ser que está ali próximo, que tem o filho, no caso, que ele fizesse a experiência dele. Você pode orientar, guiá-lo, mas né, é como se dizer assim, olha, puxa vida, explicar, mas você quer, olha, você vai, mas nós estamos aqui, se você precisar, estou aqui, mas deixar que as pessoas façam a própria escolha, isso é o amor, se libertar, né? Confiar. E nós não entendemos a palavra amor corretamente, nós achamos que amor é isso, é ficar pertinho, que eu não consigo sair, isso é egoístico. É uma coisa egoística mesmo, não achar que não posso perder, você tem que ficar aqui porque eu te amo tanto. Que amor que é isso? Claro que enquanto é criança, a criança é frágil e ainda não formou todos esses conceitos, né? Não recebeu tudo. Mas a partir do momento que ele é adulto, digamos, em torno de 18 anos, você já tem que ter dado todos esses ensinamentos, repassado através dos exemplos, inclusive, né? Para que esse espírito que reencarnou aos teus cuidados seja forte o suficiente para enfrentar o que tem no mundo, né? Então, se você acha que teu filho é frágil, você falhou na educação, né? Então, para que você vai ficar o resto da vida protegendo ele? É só analisar a palavra do filho pródigo. Né? Eu falou, vai, né? Foi, mas eu tô aqui, né? Quando você voltar, voltou, né? Volta de novo, porque daí passou pela experiência, mas eu estou aqui de volta. Você pode voltar aqui, que nós estamos aqui, que você vai ser aqui o lugar onde você vai poder ser acolhido novamente, tudo, né? Isso sim que é amor, né? Independente se a experiência foi negativa ou não, olha, é assim com Deus, né? A gente tem que pensar nesse sentido. Né? Você vê que até você estava falando isso, estava lembrando da história de Paulo, apóstolo, né? Que ele, quando chegou no pai dizendo que ele tinha descoberto uma outra doutrina, né? Que era de Jesus e tal, ele foi expulso de casa, né? Então, você vê, era o único filho homem, né? E o pai achou que ele tinha ficado perdido. Então, nossa, não podia ficar em casa. É aquele erro, né, de achar que tem que ter as mesmas crenças, tem que ter o mesmo caminho. E não é assim, né? Ele já era adulto, né? Já tinha se formado, doutor lá da sinagoga e tal, né? Quer dizer, só que o pai investiu tudo aquilo, então é uma forma de egoísmo, né? O pai investe para que o filho seja o doutor fulano lá, né? Aí o filho escolhe outra coisa, nossa, então já não serve mais aquele filho. A mesma coisa você querer descartar, né? Porque você preparou uma coisa e não deu certo, você joga fora, né? Como um bolo que não deu certo, seja lá o que for, né? Não é assim, né? É um ser humano como você que apesar de ter recebido todas as orientações, ele teve a sua própria escolha, né? E aí é só você, como o Pereira disse, mostrar, olha, quando precisar, estou aqui, né? Vou estar sempre aqui, né? Eu acho que isso que é importante, o papel da família é esse, né? Ser o porto seguro, né? Porque hoje em dia a gente vê também tantas pessoas irem até, não era o caso do Paulo, né? Mas que ele foi para uma linha que era até melhor, né? Mas muitas famílias têm filhos que vão para droga ou vão para, né? Claro que você tem que dizer que você está sempre ali, né? Que o caminho certo não é aquele. Mas se ele vai fazer o quê, né? Não pode a família inteira se perder junto, né? E cair no buraco junto, né? É um assunto que merece realmente uma conversa longa, né? Debate, né? Que realmente nós não sabemos a palavra amor que nós utilizamos hoje, ela é muito
pequeno, né, em relação ao que é realmente o amor. Continua para nós, Pereira. Posso continuar assim. Variedades. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille R., um dos seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges, datada de 18 de julho. Então vamos lá, a carta. Nesse momento, nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec por nosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Um soldado da primeira linha, chamado Mallet, foi condenado ao mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expirará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim foram para junto dele 4 soldados do 2º Regimento de Caçadores Montados. A 1 hora da madrugada, tendo se levantado, Mallet, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1 hora e meia após a sua saída. Um abade de Saint-Michel, Sr. F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou as notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse meu carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Mallet que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada. E lhe foram respondidas essas palavras que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar um des profundis, ou seja, uma das profundezas palavras iniciais na versão latina do Salmo 130, né? Recitado nas cerimônias fúnebres e no ofício dos mortos. Então ele disse lá, manda rezar um de profundis e missas. Sou teu irmão. Não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos. Eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça uso que julgar conveniente. Olha aí, né? Bastou ele conversar com o espírito, né? No fim era o espírito do irmão, né? E que estava pedindo orações, na verdade, né? Então, que ele pede lá, tal e tal, reza, mas não é a reza em si, né? O que importa é a oração. Eles sentem necessidade, né, de oração para poderem pegar força, né? E prosseguir no plano espiritual, né? Então, você vê, as pessoas que têm medo, né?
Às vezes é um familiar mesmo, né? Precisando de ajuda, como nesse caso, né? E ele, por medo, ele não conversava. Aí a hora que ele conversou, já resolveu. Aí o irmão não apareceu mais e deve ter ficado tudo bem, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ele aparecia na figura de um cordeiro. É, porque lembra que uma vez nós vimos um caso que Isso. aparecia na forma de uma pena? Eles podem Uma tomar faca. forma. Animal. Eles podem tomar a forma que eles quiserem, né? Por que será que eles tomam esses formatos? Será que para causar impacto, para chamar atenção? Pois é, Quais nesse seriam os caso, motivos? né, se ele aparecesse como o próprio irmão, talvez ele tenha achado que ia ficar mais assustado ainda, né? Se ele aparecesse ali, talvez o irmão ficasse mais assustado, porque o irmão era medroso, né? Então, não sei, algum motivo ele teve, né, de não querer aparecer assim com a forma que o irmão conhecia, né? São. Mas uma coisa, desculpa cortar o Pereira, mas uma coisa interessante, né, você vê que de várias passagens da revista, ele traz essa questão da oração, da prece por aqueles que estão desencarnados, né, para conseguir ter um rumo na vida. E aí a gente vê que, por exemplo, minha mãe era católica, né, e ela tinha o costume, sim, de acender as almas, uma vela e fazer oração para as almas do purgatório, né. Então, você vê o quanto ajuda isso. Lógico que ela não tinha a total conhecimento do que isso ajudava, né? O que é um purgatório, né? Por que as almas estão lá, né? Enfim, mas o quanto isso ajuda, né, nessa vibração a dar uma lucidez melhor para o espírito, né, tomar o seu rumo. Você falou de exemplo aqui, vou colocar uma situação que ocorreu, de experiência minha, de atender esses atendimentos. A gente atende várias pessoas através do magnetismo e atende muitas pessoas com certas mediunidades, né? Mediunidade desequilibrada. E um desses casos recentes aqui, que aconteceu comigo, inclusive, que eu estou atendendo, essa pessoa estava bastante desequilibrada e quando o magnetismo ela incorporava entidade e tal, e falava coisas e tal. E aí foi levado, e aí ela citou que tinha, no caso, um irmão que tinha sido delegado de polícia e tal, antigo, e o irmão tinha se suicidado tempos atrás, aí, bem, algum tempo atrás, bastante tempo atrás. E aí teve duas comunicações, aí o nome foi levado no grupo de obsessão, realmente foi comprovado que esse espírito estava próximo dela, né? Foi trabalhado com ele e tal. E num desses trabalhos pessoal, com ela trabalhando, com magnetismo, ela incorporou esse irmão e quando eu comecei a falar da questão de Maria, o espírito queria tirar a corrente dela, tal, sufocar e tal. Ele era muito possessivo, muito, né? Bom, aí foi trabalhado nos grupos de obsessão, tal, melhorou bastante, tal. E eu atendi, eu vou até falar, atendi hoje até inclusive, estava atendendo a pessoa. E aí ela assim, olha, eu estou muito bem e tal, estou bem pra caramba. Só que eu até tento essa gravação. E eu estou sentindo uma presença perto de mim. Eu permiti que ela desse comunicação. Quem se comunicou? Esse irmão. E ele falou, inclusive, não, eu sou aquele que você trabalhou e tal, questão de Maria, que tinha falado, que tinha tratado ele e tal, né? E aí eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, mas por que você fica perto dela, né? Hoje ainda, você percebeu que está incomodando ela? Ela falou assim, não, porque ela foi a única, era sobrinha, era um tio, ela é a única que orou para mim, que pediu para rezar a missa para mim. Olha, você vê, gente, eu estou falando isso aqui agora, foi porque ela que pediu para rezar a missa para mim, que ela fez para mim, então por isso eu fico perto dela. Ela está falando da questão da oração, né? Porque ela ora por mim, ela pensa em mim, ela tem compaixão de mim, e aí quando ela ora para mim, e aí eu fico próximo dela. E aí, é claro, aí eu fui trabalhando com ela, nós falamos aquela questão de trazer aproximação, eu fui falando, aí aproximou a mãe dele, que estava desencarnada há muito tempo, foi convencido a acompanhar essa mãe e tal, os outros entes queridos que estavam próximos. E caiu bem nesse assunto que nós estamos discutindo aqui agora, né, dessa sintonia, né? Que, inclusive, um dos remorsos dele, assim, desse ser que já estava melhorando, já estava na parte de suicídio, já estava mais melhor, né, o caso que atendemos ali, só que ele tinha algumas coisas assim que o próprio filho dele hoje também não perdoa, né?
o filho, a família em si, né? Que é uma família, que segundo a ou depois falando com a própria pessoa, ela falou que realmente é bem complicado. E aí a gente entende isso. Você vê a pessoa que tinha certa compaixão, certo amor de orar, de colocar, de pedir para rezar missa, rezar não sei o quê, antes, na época, tudo. E hoje, pensando nele, quando veio para esse caso que estava próximo, nós atendemos, a entidade foi se comovendo com isso. Só que ficava próxima dela e incomodava, né? Claro. Porque daí ele queria Mas intervir. aí, até quero fazer um adendo aí, porque senão as pessoas vão achar, então nem vou rezar, porque senão Ah, eu vou atrair a é, entidade. Mas ali no caso, porque ela tinha mediunidade, sim, e sim, provavelmente ela ficava pensando nele, sim. né? E isso faz com que daí ele ficasse junto ali, né? E devia ter um certo afeto com ela também antes, né? Assim, afeto assim, de E amizade. aí, assim, tem que saber como orar, né? Na verdade, às vezes a pessoa fica ali, não sabe exatamente a oração, porque o importante é que a gente, quando faz a oração, já seja meio que um encaminhamento, né? Deixando esse espírito aos cuidados dos benfeitores, aos cuidados de Deus, para que ele siga o caminho, né? Então, a oração tem que ser feita a Deus, né? Ou aos bons espíritos, e não direto para o espírito. Então, às vezes, até a forma dela orar fazia com que houvesse um vínculo maior, né? Ela ficava pensando nele, tomara que você aquilo, e aí era uma conversa direta com ele, né? Ou até mesmo ficar com pena, né? Isso que eu fiz, exatamente isso que você falou, que eu comentei com ela. Falou, olha, ora para ele, confia para que ele siga, né? Liberte ele para ele seguir o Sim, tem processo que dele. E confiar Deus, porque para daí. que ele amplie a visão dele e consiga perceber os benfeitores, né? Exato. Então, Nesse mas sentido. eu citei mais ligado assim, na importância que nós entramos no anterior ali do grupo mediúnico, né? Da comunicação mediúnica, não do grupo, mas da comunicação mediúnica em si, do fato de você fazer isso. Né? Porque ela não ia conseguir, os espíritos também não conseguiam, a própria mãe dele, que estava próxima, não conseguia se aproximar. E nós fizemos todo esse elo de ligação, né? Sim, Olha que coisa importante. mas você vê que ele tinha se comunicado no grupo mediúnico e não foi suficiente, porque Não. ele estava, naquele momento, ele provavelmente estava muito revoltado ainda, e precisava de mais um atendimento e tal, que foi o que aconteceu ali no trabalho do magnetismo, né? Porque não é de uma vez, se o espírito está numa revolta, então primeiro você tem que ir melhorando, diminuindo essa revolta, para que depois ele consiga ampliar a consciência dele e visualizar os mentores, né, os benfeitores e siga com eles, né? É, Porque senão ele talvez tenha melhorado, né, a sua revolta ali no atendimento no grupo mediúnico, mas aí, como ele ainda tinha carências, ele tinha outras, né, dificuldades, e aí ela também não soube lidar bem com isso, né, porque ela também não tem o estudo ainda da mediunidade, né, provavelmente. Porque quando estuda a mediunidade, a gente sempre orienta, né, como é que tem que ser feita a sua oração para que não haja um vínculo direto com o sofredor, né. mas, de qualquer maneira, haveria necessidade de uma conversa direta com ele, né? Assim, por Sim. fora, terceiro, né? Porque é difícil quando tem sentimento junto, né, de uma pessoa. Sempre cria aquele vínculo, aquele coisa assim meio mais complicada. Mas por isso que eu valorizo muito essas questões dos grupos mediúnicos por causa dessas questões, né? E o trabalho foi feito de acordo, em conformidade, como nós também falando, que ela foi feito o magnetismo, grupo de obsessão, o fraterno, o diálogo fraterno, a conversa, vai conversando, vai orientando. Então aí você conclui um resultado bem feito. O espírito também criou uma certa simpatia com a gente, porque senão ele não viria, né? Ele veio meio espontâneo nessa última agora. Né? Sim, ele viu que havia um interesse, né, pela melhora dele, eles percebem isso. Né? O Kardec cita muitas vezes, né, que eles dizem, não, vocês foram bons comigo, né, e tal. Mesmo o espírito que está ainda vibrando na revolta, eles têm essa percepção, claro, né, sentem as energias. Continua para nós, Pereira. Continuamos, então. Então, dando continuidade às questões das variedades, né, da revista espírita. Perguntas de um espírita de Sétif ao senhor Oscar Cometan. A carta seguinte nos foi enviada por um dos nossos assistentes de Sétif, Argélia,
onde há numerosos adeptos que recebem comunicações notáveis, com as quais já entretemos os nossos leitores. Então, vamos lá, carta. Senhor, o senhor Dumas já vos falou de um fenômeno extraordinário que se passou há algum tempo, com meu filho de 16 anos, portador de singular mediunidade. Cada vez que se faz uma evocação, ele adormece, sem ser magnetizado, e, em tal estado, responde todas as perguntas que, por seu intermédio, são dirigidas ao espírito. Ao despertar, não guarda nenhuma lembrança. Chega até mesmo a responder em latim, inglês e alemão, língua das quais não tem nenhum conhecimento. É um fato que muitas pessoas puderam constatar e o afirmo sobre o que tenho de mais sagrado. Mesmo o senhor Oscar Cometan tenho em mão um folhetim, mesmo ao senhor Oscar Cometan, tenho em mão um folhetim desse último dia 27 de outubro de 1859, em que está escrito: mas em que acreditais? Talvez me pergunte o senhor Kardec. Eu, senhor, não lhe perguntarei se crê em alguma coisa. Primeiro, porque isso pouco me importa. E depois, porque há homens que em nada acreditam. O senhor Oscar comentar apoia-se na autoridade de Voltaire, o escritor, né? Que não acreditava naquilo que sua razão não podia compreender. Está errado, porque, não obstante ao imenso saber que Deus havia dado a Voltaire, há milhares de coisas hoje conhecidas e das quais sua razão jamais suspeitou. Ora, ao negar um fato cuja realidade não se deseja constatar, pergunto, em consciência de mais sagrado, não, que lado está o absurdo? Dirijo-me diretamente ao senhor Oscar comentando. Ele digo, admitamos, não sejam os espíritos que nos falam. Mas então, dai-nos uma explicação lógica do fato que citei. Se o negais a priori, eu vos chamo ao tribunal da razão, que invocais. Se me surpreendeis em flagrante delito de mentira, concordo em pedir desculpas ou em passar por louco. Caso contrário, estou pronto a entrar em luta convosco no terreno dos fatos. Mas antes de entabular a discussão, perguntar-vos-ei, primeiro, acreditais no sonambulismo natural e vistes indivíduos nesse estado? Segundo, vistes sonâmbulos no momento em que escreviam? Terceiro, vistes sonâmbulos respondendo a perguntas mentais? Quarto, vistes sonâmbulos respondendo em línguas que lhes são desconhecidas? Precisa de um sim ou um não, puro e simples, a todas essas perguntas. Se for assim, se for sim, passaremos a outra coisa. Se for não, encarrego-me de vos fazer ver e então poderei explicar-me a coisa à vossa maneira. Aceitai, cortou-se. Mas vamos lá, o Kardec. Faremos as seguintes reflexões relativamente à carta acima. É provável que o senhor Comentan não responda ao senhor Cortó, como não o fez a outras pessoas que lhe escreveram sobre o mesmo assunto. Se ele estabelecesse uma polêmica, sem dúvida seria no terreno do sarcasmo, terreno sobre o qual sempre diz a última palavra e no qual nenhum homem sério gostaria de acompanhá-lo. Que o senhor Cortó o deixe, pois, na momentânea
quietude de sua incredulidade, já que ele basta a ele ser contente em ser matéria. Desde que só tem anedotas a opor, é que nada tem de melhor a dizer. Ora, como as anedotas não são razões aos olhos das pessoas sensatas, é confessar ser vencido. O senhor Cortot labora em erro ao levar muito a sério as negações dos incrédulos. Os materialistas não acreditam sequer possuir uma alma e se reduzem ao modesto papel de fantoches. Como podem admitir espírito fora dele quando não acreditam tê-lo em si mesmo? Falta-lhes dos espíritos e de suas manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Falar-lhes, desculpa, vou voltar de novo aqui. Falar-lhes dos espíritos e de manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Não admitindo a causa primeira, não pode-se admitir as consequências. Dir-se-á por certo que se tem se tem raciocínio, deve ceder à evidência. É verdade, mas é precisamente esse raciocínio que lhes falta. Aliás, sabe-se muito bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Deixemo-los, pois, em paz, porquanto suas negações não mais impedirão que a verdade se espalhe, como não impedirão a água de correr. Kardec é fantástico, né, nas suas respostas, né? Ele responde de uma maneira que... E é verdade mesmo, às vezes a gente fica teimando com algumas pessoas, querendo impor algumas ideias, alguns conceitos, e não adianta. No momento não, como ele disse, deixa ele. Deixa ele. E é interessante que ele disse, se a pessoa não acredita que tem uma alma, vamos dizer, aí como é que ele vai acreditar que existem almas sem corpo? Jamais, né? Então, a pessoa tem que começar do beabá, né? Tem que começar a entender que ela não é um corpo, que ela tem uma alma e tal, mas isso demora até a pessoa aprender, digerir tudo isso, né? E geralmente essas pessoas são teimosas, né? Como aparentemente ali parece que o Kardec já entendeu, né? Então não adianta ficar também tentando convencer as pessoas, né? O espiritismo não precisa disso, né? E nenhuma linha espiritualista precisa, né, dessas pessoas. Elas é que tem que ver, né? Raciocinar e compreender os fatos, né? Claro que ainda mais hoje em dia, né? Que está aí na internet, está repleto de conteúdo, né, espírita e de outras linhas espiritualistas, e a pessoa ainda teima em achar que ela morre e acaba tudo, né? Como dizem, só lamento, né? Então, mas aí é que assim, que eu também entendi o raciocínio, e às vezes acontece no nossos relacionamentos, algumas pessoas vêm com algumas ideias e nós tentamos convencê-las ao contrário, né? Se ela não, aquela pergunta dele é clara, se ela não acredita em nada disso, por que você vai ficar perdendo tempo? Pô, meu amigo, tudo bem, tchau, porque senão a gente fica gastando horas e horas que não vai valer nada, não vai, por enquanto não, como ele falou. Deixamos, um dia ela vai perceber por si só, né? Eu acho que tem assim, né, Pedro? Tem pessoas que ainda não conseguem alcançar aquele tipo de conhecimento. Não é? Não tô, e aqui eu não estou falando de questão de intelectual ou não, mas é questão da evolução espiritual que não consegue alcançar aquele conhecimento, né? Então não adianta você ficar teimando agora no momento. Você pode criar alguns argumentos e deixar no ar. Vamos gastar nossas energias, os nossos argumentos com pessoas que realmente têm interesse para dar explicações sensatas para elas, né? Que são no mínimo espiritualistas, que entendem e tal, que aí você consegue. Mas aí, normalmente, essas pessoas são aquelas que tiveram uma vida, assim, relativamente tranquila, né? Tem um certo mínimo de sucesso financeiro então elas são focadas só na questão material, né? Às vezes, né, para essas pessoas acaba chegando um momento de uma dor, né? E aí ela tem que buscar uma explicação do porquê ela está passando aquilo, né? Seja perda do ente querido, seja a doença,
alguma coisa que acaba mexendo com ela, né? Mas isso é sempre por conta de Deus, né? A justiça divina é perfeita, né? Ela consegue criar circunstâncias de maneira que, pelo menos, uma sementinha ali, uma mexida, por isso que fala que a reencarnação, por mais que pareça que ela não teve, vamos dizer assim, significado aqui no mundo terreno, mas sempre ela tem essa finalidade, alguma coisa, algum relacionamento, que a senhora falou, algum amor da mãe, de um parente conhecido, do filho, da filha, ou uma situação de doença que faz que a pessoa mude. E às vezes, aparentemente, ela desencarna e continua, que a gente fala, poxa, desencarnou, aparentemente, mas vamos saber que no íntimo não aconteceu alguma coisa ali que vai melhorar para a próxima. Por mais, vamos dizer assim, que a reencarnação pareça insignificante para algumas pessoas, ela sempre tem esse viés, assim, vamos dizer assim, de mexer um pouquinho, né? De pouco em pouco. Deus não tem pressa, né? Por isso que eu gosto, Deus não tem pressa. Deixa as experiências, coloca circunstâncias, né? Pessoas e próximos, e vai colocando, e vai indo. Às vezes demora, né? Encarnações, encarnações, encarnações. A pressa tem que ser nossa, né? É, individual, né? Por isso que eu falo, que aí quando as pessoas chegam até nós, aí cabe a nós, né? Ela chega ávida para querer, para opa, aí sim, aí vamos ajudá-la essas, vamos gastar nossa energia para essa que já está mais preparada. Né? Mas vamos confiar em Deus, né? Que, né? Nós falamos lá do caso, assim, falta de confiança em Deus, deixar que as coisas vão, né? Natural, né? Nós somos... É que é o livre-arbítrio, né, Pedro? Exatamente. Senão não teria significado isso. Senão o livre-arbítrio seria comprometido, né? Se houvesse uma interferência, de repente a pessoa está assim, mudou. E aí, onde é que teve a vontade dela? Onde é que teve... Ela tem que ter pelo menos o mínimo do desejo, né? A necessidade de buscar Deus, né? Senão, não teria sentido nenhum, né? O livre-arbítrio, a justiça divina não seria... Existiria favorecimento? Não existe favorecimento. Não existe esforço, né? Bacana. Perfeito. Estamos no horário? Olha só como é que passou rápido, né? Como é que tem passado rápido nossos estudos? Nosso estudo realmente é bacana essa conversa, né? Bom, gente, como eu sempre digo, essa nossa conversa aqui são opiniões pessoais nossas, de acordo com os nossos estudos, nossos conhecimentos da doutrina espírita. Não estamos aqui por maneira nenhuma, eu gosto sempre de repetir isso, querendo colocar como verdades aquilo que estão falando, apenas são as nossas opiniões, de acordo com a nossa experiência. Se alguém tiver alguma outra visão e quiser nos fazer para o debate, por favor, nós sempre serão bem-vindos para que possamos esclarecer a verdade, né, junto, né, em conjunto. Claro, sempre baseado dentro da codificação espírita e dentro desse princípio cristão, né, que nós sempre colocamos aqui. Né. Bom, gente, então, como sempre fazemos nesse finalzinho, nós fazemos um momento de ligação com Deus. Então, vamos nesses instantes, nos desprendendo, religando este sentimento divino de amor, prosperidade, paz e gratidão por tudo que nos concede. Estamos passando nesse mundo terreno, nesse momento, muitas revoltas, muitas violências, muitas pessoas cometendo algumas questões que nós, e são assim, absurdas aos nossos olhos, tirando a vida de semelhantes, fazendo barbaridades que nos revoltam. Nós temos que entrar nessa sintonia divina e confiar. E orar por esses malfeitores. Não concordar com o ato, que realmente o que eles fazem são atitudes erradas perante a lei divina. Mas são seres que ainda persistem na ignorância, que mais cedo ou mais tarde terão que retornar ao caminho da luz, do amor divino. Deus, Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos muito por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, estudando essa doutrina tão reveladora, tão orientadora, que vem nos fortalecendo e vem nos esclarecendo, principalmente as questões
do Evangelho de Jesus. Porque se tirarmos fora esta comunicabilidade com os espíritos, com a continuidade das vidas, teremos muita dificuldade de compreender o Evangelho de Jesus. Por isso agradecemos muito a toda essa equipe espiritual que foi orientada por Kardec na época da codificação, Hipólito Leão Denisard, por nos deixar essas obras de grande valia para o nosso processo evolutivo. Queridos amigos espirituais, agradecemos também aqueles que estão conosco, aprendendo, estudando, aqueles que estão nos intuindo, e deixamos as nossas vibrações de amor para toda a humanidade, principalmente para aqueles que persistem ainda na violência, como forma de solucionar os problemas deles. Vibramos por aí e agradecemos mais uma vez a toda a equipe espiritual que nos acompanha. Que assim seja, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita.